Olá a todos, com grande prazer, né, como a professora Dulce já me apresentou, estou integrando a especialização em Educação Ambiental da Agenda 21, como professora de Metodologia Científica e já entrei em contato com vários polos, com alguns alunos e sempre me coloco à disposição, né, para qualquer dúvida ou eventual questionamento que vocês tiverem durante a nossa disciplina, que já teve início dia 5 e finaliza no dia 15 de dezembro. Eu venho lembrar vocês que é de suma importância essa disciplina, porque vocês já têm uma bagagem em educação ambiental e agora a gente vai ver a metodologia científica, né? Então vocês vão ter um projeto para escrever e em cima desse projeto, né, nós vamos ver toda a questão do projeto de pesquisa, a intervenção, os seminários temáticos, né, e em cima disso as referências também bibliográficas que a gente vai dar um ênfase um pouquinho maior mais para frente. Então, como a professora Dulce disse, nós teremos uma webconferência no dia 4 de novembro, às 18 horas, horário de Brasília, e onde eu vou ministrar uma aula um pouco mais completa em PowerPoint. Mas aqui eu queria dar só uma pincelada com vocês, inicialmente. Eu vou postar também alguns textos que são bem relevantes para a nossa disciplina. E posteriormente, mais alguns textos, alguns vídeos que forem relevantes para a nossa disciplina. Bom, eu queria iniciar, né, com a nossa ementa. A nossa ementa, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento científico, métodos de pesquisas, componentes de um projeto de pesquisa, as etapas de uma pesquisa científica e as publicações científicas e a redação científica, né? Então, a gente não pode... eu brinco muito isso com os meus alunos, que a gente não pode acreditar em tudo que o Google diz pra gente, né? A gente vê o Wikipedia ou vê blogs, isso não são referências confiáveis para uma publicação científica, para uma redação científica. Hoje nós temos acessos a diversos artigos, dissertações, teses, com referências sólidas de universidades, de autores confiáveis, né? Então a gente tem essa gama de referências. Então a gente sempre, né, valorizar esse material. Outra questão muito importante que, em conversa, né, com os docentes aqui da universidade e em outras universidades, é a questão do plágio. Eu vou passar uma apostila para vocês, uma cartilha, né, para vocês, falando sobre plágio e qual o problema do plágio no meio acadêmico. Né? O plágio, para quem não tem conhecimento, ele é quando um cursista, né, ou um autor, retira, seja de livros da internet, ideias, conceitos ou frases de outro autor, que formulou e publicou, né, essas informações, sem dar-lhe o devido crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa. Então, é de suma importância, sempre quando fizer uma referência, né, educação ambiental. O que é educação ambiental? Né? Algum autor falou aquilo, em algum artigo, em algum material. Então, sempre fazer essa citação bibliográfica. O plágio, ele é um crime passível de penalidade. Nós temos no Código Civil e no Código Penal alguns artigos que falam sobre o plágio. Né? Posteriormente eu irei falar mais detalhadamente sobre isso. E um caso recente que nós tivemos, infelizmente foi na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, que foi comprovado o plágio de uma doutora da Faculdade de Letras. Né? Essa notícia saiu recentemente, agora, dia 27 de outubro, em que, infelizmente, a autora, várias passagens foram integralmente copiadas, né, sem citação da fonte. Então, o título de doutora, né, dessa estudante foi cassado e ela perdeu o título. Então, a gente pode ver que o plágio é coisa séria. Não se pode fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Tem que ser o seu texto, mas com os devidos referenciais. Bom, a gente tem vários tipos de pesquisas, né? Mais para frente nós iremos também falar um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente tem a pesquisa bibliográfica. O que é isso? Né? Quando um estudante, um indivíduo decide, né, pegar um problema
e fazer um levantamento bibliográfico sobre esse assunto. Então, vou fazer um levantamento bibliográfico sobre educação ambiental em comunidades rurais, aqui no estado de Minas Gerais, por exemplo, ou então no município de Ouro Preto, né? Uma coisa muito importante na educação ambiental é sempre restringir. O que faz a educação ambiental funcionar é isso, você trabalhar a localidade, né? Às vezes eu brinco um pouco com isso, eu não falei com vocês, mas minha formação é em biologia. Então, não adianta nada, a gente tem a consciência do aquecimento global, por exemplo. Né? Então, a gente tem o Polo Norte que está sofrendo com o aquecimento global. Isso nos atinge indiretamente, mas nós devemos fazer a nossa parte no córrego que passa próximo à nossa casa. Né? Então a gente não deve jogar lixo naquele córrego, o esgoto, né? Ir atrás das pessoas responsáveis que têm poder, né, de saneamento básico, trabalhar com biodigestores, o que pode fazer na nossa localidade, né? Então a pesquisa bibliográfica seria isso, o que está sendo realizado na nossa região em educação ambiental, né? Outro tipo de pesquisa é a pesquisa descritiva, né, em que o indivíduo observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos. Né? Então, ela ocorre frequentemente nas dependências características no mundo físico ou humano, sem interferência do pesquisador. Então, você vai apenas descrever o que está acontecendo, você não tem uma interferência direta durante essa pesquisa, no processo da pesquisa. E já temos a pesquisa experimental, que é uma pesquisa que a gente mais utiliza, né, onde o indivíduo, o pesquisador, ele interage realmente, né, no processo. Então, ele manipula diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo. Né? Então, você vai numa escola, por exemplo, e tem um contato direto com os alunos, ministra palestras sobre educação ambiental ou alguma temática, né, que você quer envolver no seu estudo. Então você, né, já tem essa questão experimental, essa questão de ir ao local e fazer. Nós temos aqui, na Universidade Federal de Ouro Preto, a resolução CEP, número 3.693 de 2009. Vou passar para vocês também alguns documentos relacionados a isso, em que, para realizar um trabalho de pesquisa onde envolva pessoas, né, onde envolva os seres humanos, coleta de dados de seres humanos, nós temos, então, né, deverá ser aprovado por esse conselho, né, que é o Comitê de Ética de Pesquisa da UFOP, e eu vou passar, né, para os professores orientadores o requerimento para isso, né, porque, como disse a professora Dulce, né, não existe alguma coisa que não irá mudar, né, então a gente está fazendo um processo, tem que passar por essa aprovação no comitê aqui na UFOP. Bom, deixa eu ver aqui. Então chegamos na nossa parte, né, da metodologia científica, conversando com as normas, um diálogo possível. Então é possível, né, a gente fazer um bom trabalho com referências, com introdução, objetivos. Como que é isso? Como se dá isso? Bom, então primeiro nós vamos seguir as normas ABNT, sempre as normas ABNT, tanto para a introdução, objetivos, sumários e principalmente referências bibliográficas, né? Então as normas, elas auxiliam na formatação e na escrita dos nossos trabalhos, tanto os acadêmicos como de trabalho de conclusão de curso, e o fundamento teórico ou prático que deverá ser buscado nas normas constantes das referências, né? Como eu falei, sempre buscando essas referências sólidas. Bom, então a gente tem diversas normas ABNTs, que eu vou passar para vocês nos slides, né? Então a gente tem a norma 6.023, que é de 2002, que fala sobre as referências. A gente tem a norma de sumário, de resumo, citações e etc. Bom, então a monografia, né, ou então o TCC, o trabalho de conclusão de curso, é um estudo científico de uma questão bem determinada e limitada, como eu falei, né, a gente não pode querer, infelizmente, abraçar o mundo, né, e tentar resolver todos os problemas do mundo, então a gente tem que limitar isso para que o nosso trabalho dê certo.
e será realizado com profundidade do tema. Então, o tema, né, a gente tem 6 vertentes que eu vou passar para vocês no final da web, que vocês vão escolher. Em cima desses temas, né, vocês vão realizar os seus trabalhos. As monografias e TCCs, né, então elas são mais aprofundadas do que um trabalho de graduação. A estrutura dela é dividida basicamente em capítulos, que a gente irá ver posteriormente, e geralmente são utilizados em cursos de pós-graduação, como no nosso caso, e também fica a critério da instituição sua apresentação a uma banca, né? Então vai ser submetido à avaliação de uma banca constituída por professores. Bom, a formatação, a gente tem, eu vou passar isso para vocês também, né, fica mais fácil visualizar, mas a gente tem a formatação de como devem ser as margens, o espaçamento entre as linhas, né, devem ter tamanho 1,5, o corpo da letra sempre em tamanho 12, né, a fonte sempre Arial ou Times New Roman. Pode ser impresso tanto apenas a frente como o verso e a impressão sempre na cor preta, com exceção das ilustrações, tá bom? Bom, eu acho que, né, nesse nosso primeiro contato fica um pouco complicado porque eu fiz uma apresentação em PowerPoint onde tem todas as ilustrações para vocês. Então, a capa do trabalho, como que deve ser a capa do trabalho, né? Deve ter o quê? Instituição, onde o trabalho foi executado, aqui, Universidade Federal de Ouro Preto, o nome do autor, né, o nome de vocês, o título, o subtítulo se houver, a cidade, o ano. Então, né, eu coloquei as figuras que eu acho que as imagens falam mais do que palavras, né? Então, eu vou passar também isso para vocês, toda a questão da capa, da folha de rosto, da folha de aprovação, dedicatória, sumário, e principalmente as referências bibliográficas, né? Por que utilizar as citações? Por que é importante utilizar as referências bibliográficas e as citações? Quando você vai iniciar o seu trabalho, você tem o seu tema, você vai fazer uma revisão bibliográfica sobre aquele tema, né? E vai em busca desses trabalhos. E esses trabalhos que vão dar credibilidade à fundamentação do seu trabalho científico. Né? Então, você está falando sobre educação ambiental na escola, com alunos do ensino fundamental 1. Né? Então, você vai em busca desses trabalhos. Né? Então, ele vai dar o quê? Credibilidade no seu trabalho. Vai fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área da sua pesquisa. E fornecer exemplos de pontos de vista que corroborem ou não sobre o assunto da sua pesquisa. Né? Então, é fundamental ter boas referências bibliográficas, ter bons artigos, livros, materiais, onde você possa utilizar e sempre referenciar no corpo do texto e principalmente no final do texto. Bom, como eu falei, vou passar para vocês também um guia de normalização, né, a BNT, com as referências. Então, tem todos os tipos de referências. Vocês vão referenciar um livro, como referenciar esse livro. Se vocês vão referenciar um artigo, uma dissertação, até referenciar sites. Né? Hoje em dia é muito comum você ver, você não consegue ter aquele material que não seja no formato do site, então tem como referenciar, né? Tem que colocar disponível em, acessado em, então tem toda essa questão da referência bibliográfica, ok? Bom, e só para dar uma pincelada para vocês, os nossos eixos de pesquisa serão 6 ao todo, né? O eixo 1 será Políticas Públicas em Educação Ambiental. O eixo 2, Educação Ambiental e a Escola Sustentável e Inovadora. Eixo 3, Educação Ambiental, Exotecnologias. Eixo 4, Territórios, Saberes e Educação Ambiental. Eixo 5, Justiça Ambiental, Ética e Educação Ambiental. E eixo 6, que é propostas correlatas específicas da área de atuação. Visto, né, que temos diversos cursistas que não são apenas da área biológicas ou ambiental, né? Então a gente tem uma gama aí de profissionais em diversos estados, o que me dá muito prazer, porque eu trabalho com educação ambiental há 6 anos. Comecei aqui na universidade, na UFOP, concurso de pedagogia. Já fui a diversos polos da Bahia, Minas e São Paulo.
Estou com muita vontade de conhecer o Norte, o Nordeste. E assim, para mim é muito gratificante levar um pouquinho desse nosso conhecimento da nossa universidade para vocês, né? Então fica aqui o meu grande abraço a vocês, o meu agradecimento e como eu falei, né, estou à disposição, a qualquer momento podem enviar mensagens que nós estamos aqui para auxiliar vocês, tá bom? Muito obrigada e um abraço a todos. Tchau.